Cris, que satisfação estar aqui nesse lugar tão bonito, estar sentindo esse sol, para falar de algo tão bonito que é o seu livro, que é você por fora e por dentro. E ter tido o privilégio de ser um dos primeiros, ou o primeiro a ler e me encantar com o seu livro. Tanto que você fale mais aí também, depois de ter escrito, já recebido uma série de retornos, né? O que você já colecionou de feedbacks em relação ao seu livro. Olha, a gente não podia ser diferente, porque eu apelidei esse homem aqui, carinhosamente, de oráculo, porque ele lê assim com uma rapidez, ele tem muito conhecimento guardado, que ele compartilha com as pessoas com a sua generosidade. Então não podia ser diferente convidá-lo a ler o meu livro, me dar um parecer, me trazer um feedback, e isso para mim não tem preço. Eu fiquei muito feliz, Sala, porque assim, o meu livro ele tomou caminhos diferentes ao longo do percurso. Eu trouxe a Vera Saldanha para apresentar o meu livro, que é uma mestra da minha vida toda, que ela trouxe muitos conhecimentos para mim, assim como você também. Nós refletimos muito sobre conceitos. E eu, olhando para os livros que trazem muitos conceitos, eu falei, poxa, mas não tem nenhum com histórias vividas. Por que não trazer histórias vividas? E trazer um convite para as pessoas se observarem, olharem para si antes de olhar para fora. Então a minha ideia foi essa. Primeiro constrói aqui dentro, para depois convidar as pessoas que estão do lado de fora para vir junto para essa descoberta. Então, e isso que é muito interessante, né? Você traz a sua história. E dessa história, com tantos desafios que você passou, tantos lugares, tantos encontros e desencontros que você teve, você vai trazendo em cada ponto um aprendizado, uma reflexão. Mas o que motivou você a colocar isso no papel e presentear os seus leitores com a sua história? Porque sabe, Salazar, na época em que eu vivi os desafios, eu olhava para aquilo e falava assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Como que eu vou fazer para mudar essa história? E no percurso, eu fui descobrindo que aquilo, na verdade, estava sendo um treinamento. Estava sendo um desenvolvimento que eu precisava naquele momento para me transformar, para evoluir como pessoa e também para trazer esse conhecimento para dentro das organizações. Em vez de me lamuriar diante dos desafios, aprender, eu falei assim, bom, o que eu tenho que mudar aqui? Porque aquele livro, Frequência Vibracional, me trouxe, que você me presenteou, me trouxe muitos ensinamentos, inclusive eu me baseei nele para algumas palavras que trouxe, para alguns aprendizados que eu trouxe para dentro do livro. E veja, o quanto a sua história toca, porque o que eu percebi foi escrito com a sua alma. Não foi simplesmente uma coleção de conceitos, de aprendizados, um relato, um livro que toca a alma. Eu li recentemente o livro Despertar, do Raja Sisodia, que é o criador do capitalismo consciente. Aí onde ele traz a história, e é uma história muito desafiadora, né, de um indiano criado com condições muito, muito críticas ali, tem se superado tantas e tantas vezes. E faço um paralelo nesse sentido com o seu livro também, porque é um exemplo de superação que, mais do que tudo, ele leva o leitor a também olhar para si mesmo. Né? E o que você imagina que faz com que o leitor se interesse pelo seu livro e que atitude que ele possa tomar diante dessa livro? Engraçado você trazer o Raja Sisodia, justamente esse livro, porque eu estava outro dia conversando com a Daniela Garcia, que hoje ela é presidente do Capitalismo Consciente, né, do Brasil, e eu falei assim, olha, Dani, eu tentei trazer aqui uma história real, fora de metodologias e tal. Por exemplo, eu gosto muito do Raja Sisodia, mas eu nunca vi ele falando sobre si. Ela falou, não, pera, Cris. Ele acabou de lançar um livro, então eu falei assim, nossa, que interessante, porque ele me inspirou a trazer um conhecimento meu e sincronicamente ele já tinha lançado o livro dele, que é incrível, eu tive a oportunidade de ter acesso a ele e ler. E foram essas provocações que me fizeram trazer a minha história, não só a minha história de vida, né, porque tem um pouco dela, mas também da minha história vivida com líderes que, alguns que estão no percurso ainda de uma liderança mais humanizada e outros que já atingiram esse estágio, né, de ter um olhar mais humanizado para dentro das empresas e para as pessoas que trabalham com eles. Pois é, e o que me chama a atenção também é que é uma leitura que não se faz simplesmente com o intelecto. É uma leitura para ser feita com o coração, porque ele foi escrito com conhecimento e com o coração.
E como que isso como que você pode dizer, para quem está nos ouvindo agora, na condição de liderança, o quanto o coração importa? 100%, sabe? Um dos últimos treinamentos que eu fiz, isso tem poucos meses atrás, nós terminamos um workshop e um diretor falou assim: eu amo vocês, era a equipe dele. E eu falei assim: vou colocar você no meu livro. Ele falou: é verdade, Cris? Eu falei assim: poxa, que lindo isso, né? Você expressar o seu sentimento na tua equipe. E isso é real. Você não só colocou o seu sentimento, você está dando prova no seu dia a dia em que você quer construir uma cultura diferente para sua empresa. Então, isso para mim não tem preço. E um líder, ele deve falar de amor? E mais do que falar de amor, ele deve viver o amor com a sua equipe, com os seus interlocutores? Claro! A vulnerabilidade deve ser expressa. Eu mesma, quando líder, já chorei junto com a minha equipe. Antes de eu sair da última empresa que eu ainda estava CLT, eu chamei a minha equipe numa sala e chorando. Falei: eu vou embora, mas estou levando vocês dentro do meu coração. E até hoje a gente tem essa conexão. Essa equipe que eu deixei, que não ficou, porque eu carreguei comigo, e está comigo até agora no meu coração. E eu acho que é assim que a gente adquire o respeito e a consciência das pessoas da equipe, trazendo essa equipe junto com a gente. E não é à toa que a Brené Brown escreve A Coragem de Ser Imperfeito, e lá ela traz muito desse conhecimento, né, do coração, da alma, e que me inspira também. São alguns autores que eu trago comigo. Cris, nesse sentido que eu vejo que os conceitos estão aí, hoje a gente tem tudo na internet em termos de conceito, mas o que faz diferença é a gente se entregar, a gente cultivar relações, a gente ter a oportunidade de escutar o outro, de escutar principalmente a si mesmo, né? Porque ser líder é, antes de tudo, ser líder de si mesmo. E participar desse momento de transição, que é tão desafiador por um lado, mas tão repleto de oportunidades para a gente construir realmente um mundo melhor. Lembrando até um livro, outro que nos inspirou bastante, que é o livro do Charles Eisenstein, O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível. Olha o oráculo se apresentando aqui, com certeza. Então, eu fico muito grato de estar aqui, tenho esse privilégio deste encontro de almas que a gente tem cultivado e tantas outras que estão ao nosso redor, e por isso tenho absoluta convicção do sucesso que já foi escrever e será agora ampliado dividindo a sua história com seus leitores. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que antes de ir para uma frente de trabalho, ir para um workshop, a gente tem que ter certeza do conhecimento que a pessoa agrega. Mas fora isso, é importante a gente ter confiança naquele que está junto com a gente. E isso foi construído em nossa relação como amigos, antes de entrarmos para a sala de aula e sermos profissionais. Então, quando a gente fala de coração, é isso que eu sempre falo. A confiança, o amor e a entrega de uma forma autêntica. Salazar, muito obrigado por esse bate-papo. E eu te espero no meu livro, Noite de Autógrafos, dia 26 de agosto, na Livraria da Vila, no Shopping JK. Estaremos por lá. Recomendado. Obrigada.